Jéssica Pertile, aqui do canal Biblioteca de Bolso, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Coração Sombrio, que é o segundo livro da série Hangman, da escritora Tilly Cole. Aqui no canal Biblioteca de Bolso, nós conversamos sobre livros e eu sempre trago a minha opinião sobre eles aqui pra vocês. Essa série me pegou de jeito, eu não tinha lido ainda um Dark Romance, como eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo do Prelúdio Sombrio, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Mas melhor do que a indicação de um Dark Romance, que tem muitas referências que valem a pena você conhecer, para conseguir trazer um conhecimento maior sobre as críticas religiosas colocadas aqui em Coração Sombrio, eu quero trazer para você uma indicação muito melhor que vai te ajudar, inclusive, a comprar esses livros aqui. Você consegue comprar esse livro aqui, Coração Sombrio, através do cashback, ou seja, você recebe parte do valor que você pagou de volta. Vou deixar aqui no box da descrição para você o meu link do Cuponomia, que é uma plataforma de cashback incrível, que eu uso muito para economizar nas minhas compras online. Inclusive, depois que eu conheci a Cuponomia, todos os meus livros e todas as compras que eu faço em lojas parceiras da Cuponomia, eu uso cashback, porque parte do valor das minhas compras voltam para mim e eu posso usar da forma que eu quiser. Como eu comentei aqui, eles têm mais de 2.000 lojas parceiras. E uma delas é a Amazon, onde eu sempre compro os meus livros aqui pro canal. Clicando aqui no meu link, você já ganha R$5 e todas as compras que você fizer, você recebe parte do valor de volta. E quando juntar R$20, você pode sacar esse valor para sua conta sem taxa alguma e usar como você desejar. É claro que eu sempre falo para vocês comprarem mais livros, porque é o foco aqui do canal, mas vocês podem usar esse valor do jeito que quiser. E a Cuponomia também tem uma extensão que você pode adicionar ao seu navegador, e todos os sites que fizerem parte das lojas parceiras, a Cuponomia te avisa do cupom, do cashback, dos descontos que tem ali, e você consegue economizar muito nas suas compras. É uma plataforma, uma ferramenta muito valiosa para nós leitores, e principalmente nos tempos em que vivemos, onde parte de tudo que a gente compra ali nessas 2.000 lojas parceiras voltam para nós, para que nós possamos comprar mais coisas. Então realmente é muita vantagem você ter o cadastro na Cuponomia. Clica aqui no link e aproveita as vantagens que está aqui para você hoje. Através dessa plataforma você consegue juntar o dinheiro e comprar os 10 livros dessa série, gente. Com certeza vai te ajudar a finalizar, porque só são 10 livros. Então a missão aqui é grande. Bora conversar então sobre o livro Coração Sombrio, que eu li em e-book, mas eu tô com muita vontade de ter ele em físico aqui. Como eu comentei com vocês, Coração Sombrio faz parte de um Dark Romance. E foi um Dark Romance que eu fui muito feliz na escolha, principalmente, porque eu tenho muito receio de Dark Romance pelo fato da figura feminina ser tão destruída em vários momentos, pela forma que a figura feminina é tratada. Não é fácil você ler um Dark Romance, mas eu me desafiei a ler esse Dark Romance que é tão panfletado, que é a série Hangman. O Prelúdio Sombrio foi uma leitura que eu gostei bastante. E agora, aqui em Coração Sombrio, eu também gostei. Só que aqui a escritora pesou a mão um pouco. Em Prelúdio Sombrio a gente é apresentado a esse universo tão irreal dessas seitas que manipulam as pessoas através da fé, através de manipulação da própria Bíblia. E lá em Prelúdio Sombrio, só pra gente resgatar o que aconteceu, nós temos então a Mai, que foge daquele lugar, encontra o seu amor e consegue inclusive resgatar suas irmãs. E na sequência da série nós vamos descobrindo o que aconteceu com cada irmã, e mais pra frente nós vamos descobrir o que acontece com essas pessoas que fazem tudo para conseguir o que deseja, mesmo que isso custe vidas. Então aqui nesse segundo livro nós conhecemos a Delilah e a história dela. Como eu disse para vocês, o primeiro livro, o Prelúdio Sombrio, eu achei mais leve do que o Coração Sombrio, porque nós vamos descobrir o que aconteceu com essa protagonista e não foi nada fácil. Mas até nós descobrirmos o que aconteceu com ela, existe um caminho longo a trilhar, e esse caminho me irritou um tanto, porque a protagonista é tão fanática religiosa que é cansativo você ler ela naquela bateção de cabeça de achar que ela é contaminada, de achar que ela carrega o pecado original da Eva, de achar que ela é pecadora e que ela merece ser purificada pelos anciões. É muito difícil você ler isso e você ter aquela empatia de perceber que existem pessoas que não trazem o fanatismo em certas coisas, como a Delilah, mas trazem esse fanatismo na vida delas
em outras situações. Então aqui é muito claro como sim pode acontecer de encontrarmos pessoas como a dele lá na vida real. Então nós temos a dele lá que fica nesse delírio, ela fica muito tempo presa no quarto sem querer se relacionar ou se comunicar com o mundo externo, achando que tudo aquilo ali pertence ao Hades. Ali onde ela está, realmente tudo pertence ao clube Hades, né? Mas não é o Hades. O Hades era o que ela vivia antes, né? Se for para escolher, ela devia escolher o clube dos motoqueiros. Então, em um momento de raiva, ela decide que vai enfrentar os seus pesadelos e desce para o clube. Só que ela descendo para o clube, mesmo sendo avisada que lá não é um lugar bom para uma pessoa que não tem um companheiro ou que não conhece a vida como ela é fora da comuna. Então ela desce, ela tem alguns embates e ela encontra então aquele homem que em um primeiro momento lá no Prelúdio Sombrio já chamou a atenção dela, só que ela sabe que ele tem um comportamento totalmente diferente do que é o aceitável para ela, porque o aceitável era o que ela vive lá na comuna, louca, mas ela acha que tudo que o clube ali faz é horrível, terrível e ela desce lá para colocar o terror. Só que ela chega lá e ela recebe o terror, porque não vai ser uma menininha vestida ali com uma roupa medonha, vai colocar medo naquele grupo ali, né, gente? Então ela tem um primeiro momento, ela se assusta com o que ela recebe e com essa atitude ela se prejudica e acaba prejudicando também o Kai. O Kai acaba sendo punido e ficando responsável ali para cuidar dela e mostrar o mundo externo, levar ela para conhecer em uma última tentativa da Mai, que tenta fazer que as irmãs enxerguem que o que elas viveram ali não é aceitável, não é normal. A Mai quer que elas vejam a realidade da comuna e que como aquele clube está acolhendo elas e dando a liberdade que elas nunca tiveram na vida toda. A Lila, ela se mostra muito resistente, só que quando ela vai entrando em contato com o mundo externo, vendo que tudo aquilo que os profetas falaram para ela era mentira, que existiam coisas que eles falaram que não existiam no mundo exterior, a fé dela começa a ser balançada. Só que existem algumas crises da Lila. Ela às vezes entra em uns momentos em que a gente realmente acha que ela perdeu a razão, que tudo aquilo que ela passou foi demais para ela e que ela vai ser irrecuperável, porque existem situações, abusos que a pessoa sofre que realmente a pessoa não consegue se recuperar. E durante a leitura do livro eu senti isso, falei, cara, essa menina não vai se recuperar, a escritora vai trazer essa personagem como irrecuperável, mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus. Então a Lila resiste muito, só que com o Kai ela acaba amolecendo e acaba contando a história dela, que essa pra mim foi a parte mais difícil da leitura. Quando uma criança ela tá dentro de uma família, e essa família é o que ela conhece como amorosa, como um porto seguro dela, tudo que essa família oferece é positivo, é seguro, a criança aceita. E é aí que nós conhecemos o pai da Lila. Foi difícil. Eu disse pra vocês que aqui a escritora pesou. Então, dentro dessa comuna, os homens eles podem ter mais de uma mulher. Então, ali dentro do círculo familiar da Lila, ela tem os irmãos, as mães, porque ela não tem só uma mãe, ela tem mães, né? E tem o pai. E esse pai, ele se sente, então, ali tentado, né? Pela beleza da Lila, que só tinha 7 anos. Ela estava entre os seus 7 e 8 anos. Então, esse pai que a tratava diferente, que ela achava que amava ela de uma forma diferente, acaba então não só prejudicando a sua filha, como também permitindo que as pessoas que se diziam discípulos ali levassem essa menina para ser purificada do simples fato de ser bonita. Não é culpa daquelas pessoas que modificaram a Bíblia, que foram eles, inclusive o pai dela, que modificou ali as escrituras para que pudesse ser levada as mulheres bonitas para essa purificação, porque o Darkseid havia possuído o corpo delas e por isso elas tentavam os homens. Então o que acontece com essa protagonista que teve essa família em primeiro lugar, que teve irmãs, que teve mães, que tinha um lugar ali que ela achava que era seguro, mas depois a gente descobre que não era nada seguro, que aquele pai também, meu Deus, era terrível. O que a gente descobre? Ela foi perdendo ali o que era certo e o que é errado e aceitando o que eles diziam para ela muito cedo. Então, como você vai mostrar para uma menina de apenas 8 anos que cresceu dentro daquilo, que sofreu todos aqueles abusos, que ela é vítima e não que ela é culpada? Porque fizeram uma lavagem na cabeça dessa garota tão grande que ela achava que a culpa dela ser bonita, das pessoas olharem para ela e acharem bonita e quererem algo com ela,
era a personificação ali do Darkseid e que ela deveria se purificar. Então, durante o livro, nós temos as cenas dela entrando em crises, a cena quando ela se envolve ali com o Kai e ele admira, fala da beleza dela, ela se sente mal, se sente errada e que ela precisa se purificar. Então, assim, gente, é insano certas partes desse livro e extremamente incômodas. É claro que vai acontecer o plot, é claro que vai ter aquela reviravolta que eu não vou comentar aqui com vocês. Ela descobre ali uma forma de ver a diferença entre a Comuna e os Hangmen ali do Clube do Hades. Não foi uma leitura fácil, foi uma leitura muito incômoda pelos pontos que eu trouxe aqui para você, mas não menos importante para nós leitores. Então, o que eu concluí ao final da leitura? Que sim, eu indico o livro para você, não é um livro perfeito. A protagonista acabou me irritando de certa forma por essa dificuldade de chegar àquele mundo novo que ela vivia e desapegar daquilo que ela passou durante tantos tempos com tantas pessoas. Então, assim, eu tinha dificuldade de conseguir entender o porquê da resistência dela em ainda permanecer aquele pensamento. Mas depois que veio essa explicação de onde ela veio, da família que ela teve, do pai que ela teve, fez muito sentido tudo o que aconteceu. Então eu indico o livro para vocês, mas a partir de agora eu vou trazer algumas opiniões que eu acho importante compartilhar. A primeira coisa que eu preciso comentar com vocês é como a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? A gente lê uma série assim como a série Hangmen achando que isso é muito distante do que a gente já viveu, que isso não existe e tudo mais. Quando eu comecei a ler o primeiro livro, eu já fiz algumas conexões, só que eu percebi que não eram tão profundas, não eram tão claras assim como as conexões que foram feitas nesse livro aqui. É claro que eu falava, nossa, com certeza existem seitas, existem lugares que fazem isso de você ir viver num lugar extremamente afastado, onde existe praticamente um exército que você paga as pessoas que deveriam proteger ali as pessoas para proteger essa comuna, para que as pessoas poderosas usam e abusam desse poder, essas pessoas que crescem em um meio, em uma religião, que diz que aquilo é certo e que a pessoa simplesmente cresce acreditando que aqueles abusos, você ter várias mães, você não tem uma mãe, gente, você tem várias mães, é normal. E que o pai pode fazer tudo o que ele quiser, e se a filha é bonita, ela vai ser levada com a pessoa que carrega o próprio Darkseid para tentar os homens. Então é tudo voltado à tentação dos homens. Então, como nós começamos a ver esse lado, gente, é um dark romance, tá? Então não é para ser leve, não é para sair feliz no final do livro. É para você sair pensando, meu Deus, como as pessoas podem acreditar que isso é normal. Mas quando você vê essa construção da criança, você fala, é a vida que ela conheceu, como que ela vai achar que é diferente? E aí que entra as minhas análises, né? Os meus pensamentos, as conexões do que eu fiz. Por quê? Porque a gente consegue fazer as conexões conforme o que a gente conhece, com o que a gente buscou, pelo que a gente já viu e já leu, assistiu na vida, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Essa série, esse segundo livro, me lembrou muito algumas seitas que já foram, assim, várias vezes faladas, coisas que aconteceram real, oficial Brasil. E uma delas eu quero comentar com vocês aqui é uma que existe até hoje e que tem uma série na Netflix, também tem vários vídeos que falam sobre no YouTube, que eu indico que vocês procurem e assistam, porque é assustador, que é o que acontece dentro desse livro aqui, a série chamada Rezar e Obedecer. É muito semelhante o que acontece com aquelas meninas ali, com o que acontece aqui no livro Coração Sombrio. Quando eu tava lendo o livro, eu fui lembrando da série e foi me arrepiando, gente. De tão real e próximo que esse livro se assemelha à série. A tal ponto de eu pensar que a escritora pode ter se baseado nisso para escrever o livro. Porque é muito triste o que acontece, as pessoas acreditando cegamente naquilo e acreditando que eles são mesmo o povo escolhido, né? Escolhido para sofrer literalmente nessa série aqui. Fora que também, conversando com vocês lá no meu Instagram, se você não me segue lá, é @bibliotecadebolso.br, onde eu converso muito com vocês sobre livros. Uma pessoa, um IG, me lembrou também, se eu não me engano, é o IG chamado Leitura Onírica. Ele comentou comigo que a série lembra muito, pelo clube, pelos personagens, muito a série Filhos da Anarquia,
no sentido de clube de motoqueiro e realmente lembra bastante. Eu sou muito fã da série Filhos da Anarquia e quando ele me lembrou desse detalhe, eu falei exatamente isso que acontece dentro do clube. Como eu falei, é um livro dark romance, então você vai ter palavras pesadas, as mulheres vão ter apelidos que você não gostaria de ser chamada, mas é a forma carinhosa que eles chamam ali as suas old ladies. Tem aqui muita orgia, você vê assim, que é aberto, é um dark romance, então lá rola tudo que você possa imaginar. A Lila sofre também dentro do clube porque algumas pessoas fazem mal pra ela, mas nada comparado ao que ela passou ali, até porque ela começa a se envolver com Kai e aí nisso começa a gerar uns ciúmes, né? Então essa série de livros da Tilly Cole me lembrou muito de séries que eu assisti e que trouxe esse pano de fundo, essas seitas que manipulam, que alteram a religião para o seu próprio desejo e literalmente o seu próprio prazer, colocando ali aberto o que ele quer fazer da forma que ele quer fazer. Outra coisa que eu achei muito incrível foi o personagem Khan, que é ali o novo profeta, né? Nós já sabíamos que isso ia acontecer no primeiro livro e aqui se manifesta esse profeta. E a parte que me incomodou demais, gente, dessa história que foi, nossa, difícil mesmo de digerir aquilo, é quando ele tem todas as dúvidas do mundo se ele é para aquilo. Até porque ele teve uma vida externa, ele fez parte do clube, então ele sabe o que é o mundo externo, ele sabe como as mulheres são tratadas diferentes lá do que é tratada ali. Ele fala que jamais a Mai teria uma vida como ela teria a vida toda com ele, que se ela ficasse do lado dele, ela seria uma esposa bem tratada, que eu duvido muito. Mas você vê a transformação dele a partir do momento em que ele sobe ali naquele lugar onde ele tem voz, onde ele é colocado como profeta, e ele fala as coisas e o pessoal começa a se alterar. Eles começam a receber algo que alteram ali a forma deles agirem normalmente. E nesse momento que ele fala uma coisa cheia de dúvidas e insegurança, e essas pessoas começam a confirmar com o que ele estava dizendo era algo positivo, era algo que era o que eles desejavam, ele foi se enchendo, ele foi crescendo, ele foi achando que ele é essa pessoa que recebe a mensagem de Deus mesmo. Ele foi essa pessoa que foi achando que ele poderia entrar em uma guerra santa. Ele foi crescendo dentro da sua psique e isso foi medonho. Essa parte para mim foi medonha de ver como a pessoa ela vai aceitando aquilo, ela vai colocando coisas insanas e quando ela vê que a aprovação ela cresce e ela leva todas aquelas pessoas literalmente aos braços do barqueiro. É uma leitura que você tem que fazer muito de cabeça aberta, gente. Eu não sei de outras leituras de dark romance. Como eu falei pra vocês, essa é a primeira série de dark romance que eu tô lendo e eu fui muito feliz na escolha porque ela tem temas que eu acho interessante. Apesar de ter muito sexo, aqui é muito sexo, é liberal mesmo, é uma orgia, gente. Eu indico esse livro, inclusive, para pessoas maiores de 16 anos, porque é pesado em vários aspectos, mas eu também não gosto de me prender à faixa etária. O que eu indico para todos os meus leitores é o seguinte: veja os gatilhos de aviso e vê se a sua experiência de vida tá ok com aquilo. Se tiver ok com aquilo, leia o livro, porque muitas vezes o fato de ter uma mençãozinha mais pesada, o livro já tem que entrar numa categoria de 14, 16, 18 e nem é tudo isso. Então fica a minha dica para vocês, eu acho que é muito valioso você ler os gatilhos de aviso e verificar se está tudo bem para você, aí você entra na leitura. Esse livro aqui é um livro que eu indico para as pessoas verem o que acontece quando a gente abre a nossa mente para escutar certas coisas. E como tudo se resume na vida em você querer ser especial, em você querer ser o porta-voz de Deus. E na história da humanidade, nós já vimos o quanto isso foi negativo, né? Muitas pessoas fizeram coisas cruéis, irracionais, achando que estava fazendo isso em obediência à voz de Deus. E, sinceramente, eu não acredito que Deus faria aquilo com aquelas mulheres. Então é aquilo, o certo e o errado, e você acreditar no que você quer. No fim, é o que você quer. E essa série aqui nos mostra exatamente isso. É uma série que não vai fazer você sair feliz, não vai deixar você de coração quentinho, mas vai fazer você sentir o sangue no seu corpo gelar em certas cenas, mas que vale muito a pena para abrir a nossa mente sobre muitas questões que ainda são delicadas na nossa sociedade. Entre a comuna e o clube de motoqueiros, com certeza o clube de motoqueiros é muito mais humano do que todos aqueles profetas. Eu sempre falo que o limite da religião é o abuso e a morte, e aqui a gente vê claramente isso.
Então pegue as referências, façam as conexões que eu indiquei aqui para vocês, porque vai tornar a sua leitura melhor quando você tem essas perspectivas de que sim, acontece e é muito parecido com essa série que eu comentei com vocês, Rezar e Obedecer, mais algumas também, mas essa é a que mais se enquadra dentro do que foi trabalhado aqui dentro do livro. E claro, gente, que esse livro aqui você também consegue comprar com um cashback da Cuponomia. Não esquece de clicar aqui no meu link, se cadastrar e ser feliz nas leituras desses dark romances. Eu vou ficando por aqui, astro. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, compartilha, comenta aqui nos comentários se você já leu, se você curtiu esse vídeo. Um beijo, astros, e nos vemos em breve!